A paz do grande eu sou, povo de Deus. Mais uma vez, pastor Rantelli Paixão, para darmos continuidade e término à série sobre o Espírito Santo. Hoje, finalizando com a quinta parte. Então, compartilhe com os seus amigos, ou sem ser amigos, colegas, conhecidos, enfim, nos seus grupos. Dê o seu like ou o seu dislike. Comente. Se quiser fazer pedido de oração, faça pedidos de orações também, para você, sua casa, sua família. Enfim, fiquem à vontade. E vamos iniciar, né, essa quinta parte e última sobre a série sobre o Espírito Santo. E glórias a Jesus. O Espírito Santo guia apenas os filhos genuínos de Deus. O Espírito Santo sempre recompensa a obediência, não podemos enganá-lo, não podemos manipulá-lo, não podemos intimidá-lo. Ele recompensa os que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, dando-lhes direção e instrução divina, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, está escrito em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Eu vejo pessoas dizendo que todos são filhos de Deus, e é uma mentira, é uma enganação. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, como está escrito aqui, e são guiados pelo Espírito de Deus. E tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, não têm o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito Santo, então não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, porque ainda não reconheceu o Criador, como seu Pai. E glórias a Jesus. Nosso compromisso com Cristo produz muito mais do que apenas vida eterna para o futuro. O Espírito Santo honra e celebra nossa vida em Cristo, porque ele veio para testificar de Jesus e glorificá-lo. O ouvinte está me ouvindo agora, ou depois ouvirá, porque vai estar gravada a live. Já se entregou totalmente a Jesus? Já decidiu segui-lo de todo o coração? Ele é a única resposta. Não existe outra resposta para a nossa vida além de Jesus. Entretanto, Cristo deseja governar todas as áreas de nossa vida e guiar-nos nas decisões que temos de tomar. Ele faz isso através do precioso Espírito Santo, nosso conselheiro e amigo, que nunca nos abandona, nem se esquece de nós. Jesus afirmou que o mundo não o conhecia e que os ímpios não o reconheceriam. É só ler João capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Entretanto, aos que lhe obedecem, a estes ele guia e direciona em suas decisões. Peça que o Espírito de Deus o ajude em todos os seus relacionamentos. Evite qualquer convívio que desagrade a Deus. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Está escrito em Amós, capítulo 3, verso 3. Peça a direção do Espírito em todos os seus investimentos financeiros. O Espírito Santo sabe exatamente a casa que você deve adquirir e o carro que deve comprar. Tudo o que diz respeito a você também diz respeito ao Espírito Santo. Peça o direcionamento do Espírito sobre quem deve ser seu líder espiritual. Qual é o seu lugar? Que igreja deve frequentar? Onde deve empregar seus talentos com maior frequência? Quem é o mentor que o Espírito Santo escolheu para você? Pergunte a ele sobre sua carreira e onde iniciar seus negócios. Seu trabalho importa muito para o Espírito Santo. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 12, é dito que Deus irá abençoar
todo o trabalho das suas mãos. Portanto, busque a direção dele. Nunca se baseie em seu próprio raciocínio. A sua lógica pode produzir ordem, mas apenas a fé produz milagres. Aceite e acolha a hierarquia de autoridade que o Espírito Santo estabelece sobre sua vida. Seus pais são presentes do Espírito Santo. Creia que Deus pode guiar sua vida através das decisões deles. Submeta-se àqueles em sua casa que o Senhor estabeleceu em posição de autoridade sobre você. Tenha a expectativa de que o Espírito Santo irá honrar sua humildade e sua disposição. Lembremos sempre, o Espírito Santo guia apenas os filhos genuínos de Deus, ou seja, os filhos naturais de Deus. Oremos. Precioso Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos que nos tem dado e hoje em especial pela bênção do direcionamento divino através do Espírito Santo. Confio que tu, Senhor, irás levar-me a um local de bênção. Afasta-me de qualquer tentação, de relacionamentos que te desagradem e que possam induzir-me ao erro. Mostra-me quem deve ser meu líder espiritual, onde iniciar meus negócios e até quais devem ser meus investimentos financeiros. Confio em ti e me apoio em ti, Senhor. Tu nunca irás desapontar-me. Minha fé está baseada totalmente no Senhor. Por causa disso, eu descanso em paz. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo nos adverte antecipadamente sobre possíveis perigos. O Espírito Santo é o nosso protetor. Ele se importa com nossa segurança. Ele se importa com nossa paz de espírito. Ele não deseja que desperdicemos nossa vida e nosso tempo em lugares errados e com pessoas perigosas. Ninguém conhece o curso de nossa vida melhor do que o Espírito Santo. Por isso, Paulo confiava nele continuamente. O Espírito Santo avisou o apóstolo por intermédio dos profetas Ananias e Ágabo. A gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso 21. 4 fatos que o Espírito Santo deseja que lembremos a respeito de nosso inimigo. Primeiro, nosso inimigo existe. Temos de reconhecer essa realidade. Satanás designa pessoas e as capacita com o seu poder maligno e deturpado para desviarem nosso foco espiritual e distraírem-nos acerca da vontade perfeita de Deus. 2. Apenas o Espírito Santo conhece nosso inimigo. Nosso inimigo é enganador e astuto. Ele tem armadilhas preparadas para nós. Não podemos confiar em nossa mente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, em seu próprio braço. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, do verso 5 e o verso 6. 3. Quando damos ouvidos ao Espírito Santo, somos protegidos das armadilhas de qualquer inimigo. Temos de orar continuamente no Espírito e ouvir a voz dele. Quando estivermos no meio de uma conversa com alguém e pressentimos uma influência satânica, devemos parar e orar no Espírito. Já houve ocasiões em que me levantei da mesa no restaurante e fui para o banheiro com o propósito de orar no Espírito. Eu pressenti um poder maligno agindo. 4. Descansemos, sabendo que o Espírito Santo nos adverte continuamente. Não devemos ficar irritados, ansiosos ou irados. Temos simplesmente que descansar e confiar no Espírito Santo. Lembremos sempre, o Espírito Santo nos adverte antecipadamente de possíveis
perigos. Oremos. Pai, tua proteção é mais importante para mim do que qualquer coisa no mundo. Não posso sobreviver sozinho. Tu, Senhor, conheces meu inimigo, por isso confio totalmente em Ti para me advertir quando eu estiver no caminho errado, ou quando eu fizer acordo com pessoas erradas. Tu és meu muro de proteção e eu vivo protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo se entristece com conversas e comportamentos impróprios. O Espírito de Deus é santo. Ele dá importância às palavras, ele dá importância às conversas. Ele observa nossa conduta e nosso comportamento continuamente. Ele retira sua presença se ficar entristecido ou ofendido. Por isso o apóstolo Paulo fez a seguinte advertência notável: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que a gente vê em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32. Quaisquer palavras mentirosas que prejudiquem a imagem de pessoas que não estejam presentes durante uma conversa são desleais. Deslealdade não é de Deus. É muito importante que deixemos o Espírito Santo nos corrigir e impedir de dizer qualquer coisa que o entristeça. Devemos valorizar a presença dele. A presença do Espírito Santo traz alegria, paz, tranquilidade no Espírito. Não podemos passar nem um dia sequer sem essa presença. Nunca me esqueci de uma conversa que tive na cidade de Washington. Desci do quarto do hotel cheio de alegria e entusiasmo. Eu havia estado orando no Espírito ao longo do dia. Aqueles estavam sendo os momentos mais felizes de minha vida. Fui ao restaurante para fazer uma refeição. Enquanto eu conversava com 2 dos membros de minha equipe, o nome de uma pessoa foi mencionado. Quando aquele nome surgiu na conversa, fiz a seguinte declaração: gosto desse jovem, mas ele é um pouco preguiçoso. A conversa continuou e depois de 1 hora voltei para meu quarto. Entretanto, algo estava errado. Quando ergui as mãos e passei a cantar no Espírito, uma sensação de peso encheu meu coração. Algo estranho acontecia comigo. Então, sem saber o motivo, simplesmente comecei a cantar mais alto e a ter uma atitude mais veemente em minha adoração. O peso em meu espírito continuou. De repente, o Espírito Santo falou ao meu coração: porque você disse para aquelas pessoas que o jovem é preguiçoso? Eu parei o que estava fazendo e dei uma resposta bastante desafiadora para o Espírito Santo. Porque ele é preguiçoso. Você me ofendeu, o Espírito Santo disse em meu íntimo. Pensei por alguns instantes, então respondi: ele não pôde ouvir-me, está a mais de 1000 quilômetros de distância. Eu pude ouvir e você me ofendeu, disse Deus. Eu tentei outra abordagem: Senhor, ele é realmente preguiçoso e estou disposto a dizer isso a ele pessoalmente. Então o Espírito Santo me deu uma compreensão poderosa. Ele me fez lembrar do texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8, onde nos apresenta os critérios e as diretrizes para conversas apropriadas. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Verdadeiro, correto, amável, excelente, nobre, puro,
de boa fama, digno de louvor. À medida que o Espírito começou a trabalhar em minha vida, meu coração foi sendo quebrantado. Eu me dei conta de que havia falado de maneira maldosa a respeito de alguém precioso para o Espírito Santo. Então temos que ter cuidado quando vamos falar de alguém, e principalmente quando esse alguém não está presente, e mesmo quando está presente, porque o Espírito Santo, ele cuida daqueles que são leais a ele, daqueles que obedecem ao Espírito Santo, daqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Se algo não serve para pensarmos, não serve também para conversarmos a respeito. Se não serve para a minha mente, também não serve para a minha boca. Suponha que certa mãe mostre a foto de seu filho. Você pode imaginar a reação dela se alguém começasse a fazer chacota do bebê, dizendo: que bebê feio, detesto essa criança. Aquela senhora se afastaria da pessoa de imediato. Isso acontece em nossa vida todos os dias. Assim que começamos a falar dos defeitos de pessoas que não estão presentes, o Espírito Santo se afasta. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Oséias capítulo 5 e o verso 15, parte A. Um membro da minha equipe pediu para falar comigo. Perguntei qual era o motivo da reunião. Ela queria conversar sobre uma colega de trabalho. Bem, então vamos chamá-la aqui para ela ouvir o que você tem a dizer. Comentei eu, esticando a mão para pegar o telefone. Não quero que ela ouça o que vou falar. Acho melhor deixarmos para lá, respondeu a pessoa. Como seria nosso cotidiano se todos os cristãos, durante apenas 12 meses, procurassem falar somente palavras de estímulo a respeito de outras pessoas? Como seria nossa família se todos os membros apenas falassem bem uns dos outros? Somos ensinados desde pequeno a dizer coisas boas a respeito das pessoas, porque elas podem ficar sabendo o que dissemos. Entretanto, esse não é o único motivo para evitarmos conversas impróprias. Alguém pode opinar: aquilo que fazemos irá afetar o nosso futuro. Mas este também não é o motivo para evitarmos falar coisas ruins a respeito de outras pessoas. O Espírito Santo é o motivo para evitarmos conversas acusativas e depreciativas a respeito de outros. Ele se afasta de nós. A ausência dele traz tristeza e peso ao nosso espírito. Lembremos sempre, o Espírito Santo se entristece com conversas e comportamentos impróprios. Oremos. Pai Celestial, eu já te entristeci muitas vezes, estou arrependido. Por favor, perdoa-me. Lembra-me que outras pessoas também são importantes para ti, Senhor. Não sou o único membro da família de Deus. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo avalia cada instante, cada motivação e cada atitude nossa. O Espírito Santo nos avalia. Ele analisa e monitora continuamente nossa motivação. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16 e o verso 7. O apóstolo Paulo disse que nossas obras seriam avaliadas de acordo com o padrão de Deus, e não o nosso. Nossas obras serão consumidas no fogo, como a madeira e a palha, a não ser que tenhamos a atitude correta. Se alguém constrói sobre esse alicerce, ou seja, Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 ao 15.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Aqueles que têm coração puro serão recompensados na eternidade. O Espírito Santo sempre nos observa para determinar o momento de nossa libertação na batalha. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e o castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Salmo capítulo 55, versos 18 e 19. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Salmo capítulo 54, verso 7. Ele fez isso por Jesus, que a gente vê em Lucas capítulo 4. Ele fez isso pelo eunuco etíope, como a gente vê em Atos capítulo 8. Bluetooth mode. O Espírito Santo escolhe o momento certo para retirar nosso fardo quando estamos estressados demais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, verso 22. Ele fez isso pelo eunuco etíope. O Espírito Santo prova nossa vontade e nosso desejo de buscá-lo. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Salmo 53, o verso 2. Leia Atos capítulo 8, o episódio com Filipe e o eunuco etíope. O Espírito Santo nos avalia para encontrar motivo para nos abençoar, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9. Lembremos sempre. O Espírito Santo avalia cada instante, cada motivação e cada atitude nossa. Oremos. Pai, estou contente porque Tu pesas meus pensamentos e meus caminhos. Purifica e cura todas as áreas de minha vida que estejam erradas. O Senhor é quem me restaura. Convence meu coração do erro quando eu me afastar de Ti. Transforma minha vida, levando-me a ser como desejas. Não posso curar a mim mesmo, mas Tu, Senhor, irás aperfeiçoar tudo que diz respeito a mim. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo é inimigo dos rebeldes. O Espírito Santo tem uma característica, um tanto quanto perigosa. Ele pode tornar-se inimigo daqueles que insistem na rebeldia. A rebeldia enfurece o Espírito Santo. Ele é um exemplo da harmonia e da cooperação. Permanece em total acordo com o Filho e o Pai. A unidade é a marca registrada dele. Conflitos o deixam irado. Ele é o Espírito da paz. Ele é o Espírito do amor. Ele é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo sempre reage contra a rebeldia, em seu amor e em sua misericórdia.
Ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías capítulo 63, verso 9, parte B, e o verso 10. O Espírito Santo nos atrai, leva-nos até ele. O Espírito Santo é misericordioso, gentil e bondoso. É paciente e longânimo. Ele cuida de nós como uma mãe faz com o filho. É terrível quando alguém consegue irritar o Espírito Santo. Primeiro, ele se afasta, fica ofendido e entristecido. Por fim, fica irritado. Esse período de irritação precede a devastação. Então, ele se volta contra a pessoa em questão e decide adiar a promoção, entre aspas, espiritual dela. Esse é um dia terrível na vida de qualquer indivíduo. Os pastores são presentes de Deus que milhares se recusam a honrar. Vou repetir. Os pastores são presentes de Deus que milhares se recusam a honrar. Eles os criticam e os ignoram. Isso entristece o Espírito Santo. Os milagres e a proteção contínua são sinais da misericórdia de Deus. No entanto, milhões permanecem ingratos e reclamam continuamente como se nada de bom acontecesse em sua vida. Milhares se recusam a deixar que Deus realize uma obra profunda em seu ser, que ele mude seu coração. O Espírito Santo pode ficar irritado. Quando isso acontece, é quase tarde demais para mudar a situação. Eu imploro ao ouvinte, hoje mesmo, dê ouvidos ao Espírito Santo. Não o afaste de você. Ele é pacífico como uma pomba, mas pode tornar-se o terror da eternidade. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2 e o verso 3. Devemos reagir favoravelmente à atuação do Espírito em nosso íntimo, quando ele nos atrair para si. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, parte B. Oito fatos sobre a ofensa ao Espírito Santo. Primeiro, se ignoramos as palavras do Espírito, todos os dias nós o ofenderemos. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 15. 2. Conversas inúteis e impróprias o entristecem. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 16. 3. A resistência contínua ao Espírito Santo pode fazer com que ele se torne nosso inimigo. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, o verso 51. 4. Se ignorarmos as advertências do Espírito Santo, não haverá mais qualquer fonte de ajuda. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. 5. Uma atitude desdenhosa e desprezível ao frequentar a casa de Deus ofende o Espírito Santo.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, verso 25. 6. Desenvolver relacionamento com pessoas rebeldes para com a verdade ofende o Espírito Santo. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Efésios capítulo 5, verso 11. Qualquer palavra que não edifique e não fortaleça os outros. 7. Qualquer palavra que não edifique e não fortaleça os outros pode entristecer o Espírito Santo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versos 29 ao 32. E 8. Permitir que pessoas nos enganem com erros e falsidades deixa o Espírito Santo furioso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Efésios capítulo 5, versos 6 e 7. A ira do Espírito Santo pôde ser vista dias depois do primeiro derramamento no Pentecostes. O Espírito Santo matou o homem e sua esposa durante um culto. Leia Atos capítulo 5, que aqui vai falar em Atos capítulo 5 sobre a morte de Ananias e Safira. Esse relato é chocante, importante e revelador. O Espírito Santo despreza a mentira, ele odeia o engano. Ele pode reagir rapidamente de maneira feroz. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Ananias caiu morto. Depois do enterro deste homem, a esposa dele se apresentou. Ela também mentiu. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a, e encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Atos capítulo 5, verso 10 e 11. Por que o Espírito Santo lida de maneira tão rigorosa com a rebeldia? Para estimular em nós o temor a Deus. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Atos capítulo 5, verso 11. Na parede do meu lugar secreto está uma das verdades mais importantes da Bíblia. Agora que já se ouviu tudo aqui, está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Querido ouvinte, ouça o que eu digo. Você pode estar desapontado consigo mesmo. Alguns pastores podem ter fracassado em levar o padrão de vida elevado que você esperava deles. Seus pais podem tê-lo entristecido. Entretanto, se você ficar irado e irritado com o Espírito Santo, estará atraindo um período de destruição e desolação para a sua vida. Não faça do Espírito Santo seu inimigo. Você pode desprezar os padrões de santidade adotados por algumas pessoas. Você pode dar risada de vários ensinos religiosos. Você pode encontrar falhas nas igrejas,
mais perfeitas que já frequentou. Entretanto, você irá comparecer diante de Deus e prestar contas a eles de tudo que causou ao Espírito Santo. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós, eu e vocês que estão aí do outro lado, prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Nossa consciência pode ser um dos melhores amigos que temos. Temos de dar ouvidos ao Espírito Santo. Ele fala conosco por meio de nossa consciência. Ele fala conosco por intermédio do pastor. O pastor está aqui falando. Graças a Deus, glórias a Jesus. Ele se comunica conosco por intermédio de nossos pais. Ele nos ensina através de seus princípios. Honre e aprecie a voz do Espírito Santo em sua vida. Muitos anos atrás, Catherine Kuhlman se voltou para a congregação e implorou: por favor, não entristeça o Espírito Santo. Por favor, não entristeça o Espírito Santo. Todos os ouvintes ficaram surpresos. Muitos não compreendiam sobre o que ela estava falando. Entretanto, aqueles que conhecem a presença de Deus afirmam que não há nada mais maravilhoso e prazeroso. Devemos obedecer-lhe. Devemos obedecer-lhe rapidamente. Devemos obedecer-lhe completamente. Vocês fez algum voto para com sua igreja ou algum servo de Deus? Então apresse para cumprir esse voto hoje mesmo. Lembremos sempre, o Espírito Santo é inimigo dos rebeldes. Oremos. Espírito Santo, perdoa-me por qualquer coisa que eu tenha feito, que tenha ofendido a Ti. E por ignorar Tua voz. Limpa, purifica e remove tudo que há em mim que te desagrade. Revela-te novamente a mim, em nome de Jesus. Amém. Se for ofendido, o Espírito Santo pode afastar-se. Nunca devemos tratar a presença de Deus com displicência. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Oséias capítulo 5, verso 15. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 29 ao 32. O amor de Deus tem sido muito mal interpretado. Milhões de pessoas reagem com displicência à misericórdia do Senhor. Deus conhece meu coração, disse uma senhora, quando o pastor perguntou por que ela havia se ausentado da igreja por vários meses. Ela havia tirado férias e saído para passear aos domingos. No entanto, havia se acostumado a ignorar a voz do Espírito Santo em seu íntimo. A consciência dela se tornara insensível e adormecida. É muito perigoso acharmos que nosso acesso a Deus é permanente e sempre muito fácil. A presença dele nos mantém quebrantados. A presença dele estimula nossa fome e nossa sede espiritual. Quando não buscamos a presença de Deus, corremos o perigo de tornar-nos calejados e endurecidos. Um pastor me disse certa vez:
Nunca imaginei que pudesse afastar-me tanto assim de Deus. Fiquei muito espantado ao vê-lo diante de mim. Estava um homem que muitos anos atrás eu vira pregar com muito entusiasmo, com o amor fluindo de seu coração. No entanto, ele havia ofendido o Espírito Santo várias vezes. Então o Espírito de Deus se afastara dele. O pastor havia perdido até a fome e a sede espiritual pela presença de Deus. Quando nos sentimos atribulados no Espírito, devemos agradecer ao Senhor por isso. Milhões ignoram a Deus por tanto tempo que a chama do desejo se apagou em seu interior. Restaram apenas cinzas. A rejeição ao Espírito Santo pode ser fatal. Jesus disse claramente, lembrem-se da mulher de Ló. Lucas capítulo 17 e o verso 32. Os anjos haviam aparecido pessoalmente para escoltar Ló e sua família para longe do perigo, levando-os a um local seguro. Entretanto, aquela mulher foi displicente. Ela não valorizou a instrução dos anjos, rebelou-se e recebeu o que merecia. Tornou-se uma estátua de sal, como a gente vê em Gênesis, capítulo 19, do verso 1 ao 26. Pegue sua Bíblia, depois com calma, e leia Gênesis, capítulo 19, do verso 1 ao 26. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23 e o verso 37. A rejeição do Espírito Santo sempre traz desolação. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus capítulo 23 e o verso 38. Algumas conversas podem entristecer o Espírito Santo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versos 29 e 30. A presença do Espírito Santo no passado não garante a presença dele em nossa vida, no presente e no futuro. Vejamos o que aconteceu com Saul. Ele havia experimentado a unção. O profeta de Deus o ungira. No entanto, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Saul teve uma morte desonrosa. O salmista conhecia os motivos terríveis que levaram o Espírito Santo a afastar-se. Davi havia estado com Saul e testemunhar os espíritos malignos se afastarem do rei quando ele tocava a harpa. Davi percebera a mão de Deus vir sobre Saul e depois afastar-se. Após seu terrível pecado com Batseba, Davi clamou a Deus: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Salmos 51, verso 11. Alguns teólogos acham ridícula a confissão e a busca espiritual de Davi. Milhares de pastores afirmam que ele estava errado, que o Espírito Santo não se afastaria. Entretanto, Davi havia testemunhado a deterioração na vida do rei Saul. Não devemos enganar-nos. Os ministros do Evangelho, que já presenciaram muitas situações neste mundo, viram muitas pessoas de quem o Espírito Santo se afastou. É verdade que isso não acontece rapidamente. Deus é longânime e paciente. Entretanto, a rejeição repetida de seus estímulos traz resultados devastadores. Muitos nunca leram as palavras terríveis em Oséias, capítulo 5, verso 15. Então, voltarei ao meu lugar até que eles admitam
sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Ergo minha voz com a do profeta. Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias capítulo 6, do verso 1 ao 3. Em Cântico dos Cânticos, há uma das imagens mais tristes de um amor rejeitado e perdido. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Cantares, capítulo 5, verso 6. Satanás mente a respeito do afastamento do Espírito Santo. Ele faz as pessoas sentirem que é inútil orar, que é inútil buscar a Deus e que não há esperança de mudança. Satanás geralmente diz às pessoas que elas cometeram um pecado imperdoável, quando na verdade isso não ocorreu. Como podemos ter certeza de que não cometemos o pecado imperdoável? Se ainda temos desejo pelo Espírito Santo, ele continua agindo em nós. O Pai é aquele que nos atrai. Se ainda temos em nosso íntimo um desejo sincero de conhecer a Deus e sentimos vontade de buscá-lo, ainda não cometemos o pecado imperdoável. Apenas Deus pode atrair-nos. Se isso ainda acontece, não é tarde demais. Ainda temos chance de ter uma experiência milagrosa com Ele. Lembremos sempre, o Espírito Santo pode afastar-se caso seja ofendido. Oremos. Pai Celestial, quero aprender do Senhor. Quero que me toques, limpa-me, purifica-me e aproxima-me do Senhor. Não quero ser displicente com a Tua presença, nem com o acesso que tenho ao Senhor. Em meus fracassos, Senhor, tens me sustentado e mantido vivo em mim o desejo de buscar justificação. Esse anelo e esse desejo pela perfeição vem de Ti, Senhor, e não de mim mesmo. Peço a Ti que me atraias mais do que já fizeste antes. Faze com que meu coração queira seguir-te. Faze nascer em mim a ojeriza pela injustiça e o amor pelo viver santo. Tu, Senhor, és o meu Deus, e eu sou teu filho. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo nos fortalece quando estamos fracos na batalha. O Espírito Santo concede poder quando o ataque espiritual nos deixa esgotados e vazios e não conseguimos erguer-nos. O Espírito Santo age. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, verso 29 a 31. As pessoas nos desgastaram. As lutas nos deixam, as pessoas nos desgastam, melhor dizendo. As lutas nos deixam cansados. Temos de buscar o Espírito Santo para sermos rejuvenescidos. Não devemos mais procurar estímulo nas pessoas. Ele deve vir do Senhor. Temos alguém dentro de nós que nos estimula. Temos de parar de procurar outras pessoas que digam coisas boas a nosso respeito. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos capítulo 37, verso 4.
Jesus prometeu que receberíamos poder do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Testemunharemos nossa libertação na batalha, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. 2 Timóteo capítulo 4, versos 17 e 18. O Espírito Santo se torna inimigo de nossos inimigos. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Êxodo capítulo 23, verso 22. O Espírito Santo ergue uma bandeira a nosso favor. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías capítulo 59, verso 19, parte B. Experimentaremos um descanso sobrenatural depois de nossa batalha espiritual. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Salmo 127, verso 2, parte B. Lembremos sempre, o Espírito Santo nos fortalece quando estamos fracos na batalha. Oremos. Pai, tu tens visto a guerra espiritual ao meu redor. Tu, Senhor, estás ciente dos meus inimigos. Jesus prometeu que o Espírito Santo traria poder à minha vida. Tomo posse dessa promessa hoje mesmo. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Jesus. E assim finalizamos, graças a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo, essa série sobre o Espírito Santo. Hoje foi a última parte, a quinta parte. Então, compartilhem com outras pessoas, comentem, dê o seu like ou o seu dislike, se inscreva no canal e compartilhem o máximo que vocês puderem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas como vocês estão sendo abençoados agora, os que estão assistindo nesse momento e os que irão assistir. Não sei se vai ser à tarde, à noite, de madrugada, mas Deus tem algo a falar ao coração daqueles que ouvirem a mensagem, que ouvirem e derem ouvidos à palavra de Deus, colocarem em prática a palavra de Deus, porque não podemos só ser ouvintes da palavra, mas temos que sermos praticantes desta palavra sagrada de Gênesis, Apocalipse e Apocalipse a Gênesis. E mais uma vez agradeço a Deus e a todos que estão comigo, a todos que oram por mim, que clamam por mim ao Senhor, e também estou sempre orando, clamando pela vida de todos também, porque a palavra de Deus diz para a gente orar uns pelos outros. Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, sua família, seus familiares, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, não se prostraram ao Senhor Jesus. Hoje é o dia, hoje é o momento. Aonde você estiver, em pé, de joelho, sentado, deitado, não importa a posição que você esteja. O importante é você ser sincero, você ser verdadeiro. Com quem? Com Jesus. O Espírito Santo está te aguardando. O Espírito Santo quer que você fale com Ele. O que é oração? É falar com Deus. Orar mais ação. Orar
e ação. Ou seja, a gente vai orar e a gente também vai agir. Então, é um diálogo, é uma conversa como eu estou tendo aqui com vocês. Então, é uma oração. Não precisa falar bonito, não precisa falar palavras bonitas, falar com palavras que muitas das vezes não são usadas, com dialetos, com uma didática abrangente. Não. O importante é a gente ser sincero. Agora não quer dizer que a gente não possa buscar a didática, que a gente não possa estudar para melhorar a nossa fala, melhorar o nosso vocabulário. Não estou dizendo isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós sejamos sinceros diante dele. Então, onde você estiver, se você está afastado dos caminhos de Deus, neste momento, você que vai estar ouvindo agora, se volte para Deus, independente do pecado que você cometeu, independente daquilo que você fez ou está fazendo. Apenas seja sincero com Deus. E Ele é fiel para perdoar os seus pecados, para limpar com o seu sangue carmesim. Então volte para Ele. E aqueles que ainda não se entregaram a Deus, se entregue hoje. Volte-se para Ele hoje. Não é amanhã nem ontem não. É hoje. O dia é hoje. De devolver a vida que não é sua. Que muitas das vezes você diz, a vida é minha. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Mentira, a vida não é sua, a vida não é minha. A vida é de Jesus. Porque se fosse nossa, a gente não morria. A gente não seria retirado o fôlego de vida. Então nem a vida que temos é nossa. A vida que temos pertence a Jesus. Lembre-se que Ele foi crucificado em uma cruz no madeiro, para que nós pudéssemos ter novamente a redenção, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus, para que o pecado fosse aniquilado, para que a morte fosse aniquilada na nossa vida, para que a gente pudesse ter novamente uma comunhão, uma aliança com o Senhor Deus, o nosso Deus Altíssimo, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância, como está escrito em João 10, verso 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E esse ladrão não é Satanás. E eu já ouvi muitos pregadores falar e ainda continuam falando, dizendo que o ladrão é Satanás. Nessa passagem de João 10, 10 não está falando de Satanás. Eu até já falei também, pregações já falei, mas o Espírito Santo me orientou, o Espírito Santo me exortou e me mostrou, meu filho, leia novamente, leia o capítulo 7 de João, leia o capítulo 8, 9 e o 10. E aí você vai ver que o que eu estou transmitindo, o que eu estou falando é sobre os doutores da lei, os fariseus, os hipócritas, aqueles que estavam o quê? Buscando ser ladrão, roubando, matando e destruindo. Não está falando de Satanás. Mas não quer dizer que Satanás ele não seja ladrão, não quer dizer que Satanás não seja destruidor, não quer dizer que Satanás não é a própria morte, vamos dizer assim. Mas nessa passagem de João 10, verso 10, não está falando de Satanás, quando diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está falando sobre os mercenários da fé. E hoje tem muitos ainda, continua. Por isso que a gente tem que estar alicerçado em Jesus, alicerçado na palavra, no fundamento que é Cristo. Para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha sair do caminho, que o caminho é Jesus. Para que a gente não venha sair da verdade, porque a verdade é Jesus. Para que a gente venha ter vida, porque a vida é Jesus. E a gente só tem vida quando temos Jesus dentro da gente. A gente só tem paz quando temos Jesus dentro da gente. Pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter mansão, pode ter o que for nessa terra. Mas se não tiver Jesus,
não tem paz. Se não tiver Jesus, não tem amor. Se não tiver Jesus, não tem saúde. Se não tiver Jesus, não tem vida. É melhor a gente ter várias coisas nesse mundo, materiais, que assim Deus permite a gente ter, mas com Jesus. Porque ter as coisas sem Jesus é melhor não ter nada. É melhor só ter Jesus. Como ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5, parte C. Sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, eu e vocês não podem fazer nada. E é isso. Deus abençoe a todos grandiosamente. Um abraço mais uma vez do pastor Juan Tchelle Paixão. E glórias a Jesus!